Boa noite, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Nos reunimos aqui com toda a igreja para tratarmos de um assunto que tem gerado muita polêmica na sociedade e às vezes no meio de muitas congregações, de muitas igrejas, e o assunto é homossexualismo. Esse assunto tem sido temas de muitos debates e hoje nós também iremos debater um pouco sobre esse assunto. E estamos aqui contando com a presença do pastor Anderson, ele que é bacharel em teologia pela Faculdade Quírios, e também está mestrando em teologia pela Faetel, e é o nosso pastor aqui da congregação. Juntamente com ele, que irá responder algumas perguntas nesta noite, nós temos também o Bill Nascimento, que é bacharel em letras vernáculo pela FAFIRI, Faculdade de Filosofia do Recife, mestre em Estudos Bíblicos do Antigo Testamento pela ACU, Abilene Christian University. Então, eles dois irão responder a muitas perguntas nessa noite e nós esperamos que vocês também façam muitas perguntas. Nós esperamos que a graça do Senhor seja sobre todos nós, nos abençoando e nos dando direção para esse debate. Então, que Deus abençoe e que a graça dele fique com todos nós. Quando o homossexualismo surgiu como movimento, propriamente dito, barra sistema. Para quem não sabe, sistema é tudo que tem ismo no final. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de proposições, de afirmações, que fazem com que você enxergue a vida, as coisas que acontecem ao seu redor através disso. Então você vai responder praticamente todos os questionamentos através desse sistema. É como se você colocasse um óculos e enxergasse a realidade à sua volta. Então, pensando nisso, o homossexualismo hoje, ele responde a praticamente os seus adeptos a praticamente quase todas as questões que surgem na vida. Então, a primeira pergunta vai nesse viés para eles. Quando o homossexualismo surgiu como movimento, com causas, com finalidades e como sistema? Ok. Antes de mais nada, a gente vai tentar aqui corrigir, porque a gente não usa mais esse termo homossexualismo, a gente usa homossexualidade. Por quê? Porque o termo ismo, ele está muito referido à questão quando é uma doença, e a homossexualidade, ela não é uma doença. Então a gente vai corrigir aqui de homossexualismo para a homossexualidade. Quando surgiu? Segundo algumas pesquisas que eu fiz, como movimento, a primeira fagulha da homossexualidade, como grupo, como movimento, ela surge ainda durante a Segunda Guerra Mundial, quando aproximadamente 30 ou 300 mil homossexuais foram mortos. Então, ali já começa a primeira fagulha do movimento homossexual. E em 1969, se não me falha a memória, um grupo em Nova York, eles estavam num bar. O nome desse bar, o Bill vai dizer se eu estou pronunciando correto aqui, é Stonewall, acho que é alguma coisa assim. Stonewall. Então, era um bar que aceitava todos os tipos de grupos, principalmente o grupo homossexual, e eles eram perseguidos pela polícia. Houve um caso que eles foram perseguidos pela polícia e a partir dessa ocasião começa a surgir esse movimento de homossexuais como um grupo realmente, como uma militância, vamos chamar assim. E, se não me falha a memória, é o dia 28 de junho de 1969. Inclusive, esse dia, 28 de junho, ele ficou sendo o dia do orgulho homossexual, por conta de todo esse acontecimento. E aí, a partir dessa data, a homossexualidade, como um grupo, ele começa a surgir no mundo. No Brasil, ele só vai
existir como movimento 10 anos depois, em 1979. A primeira menção ou organização foi por conta de um jornal chamado Jornal Lampião. E o primeiro encontro homossexual aconteceu em 1980. Então, esse é o início do movimento, como ele surgiu, do movimento como um grupo ou como um sistema. Né? No mundo, em 1969, aqui no Brasil, 10 anos depois, em 1979, com o primeiro encontro, a primeira reunião, em 1980. Bill? Onde? Na cidade de São Paulo. Eu peguei a viés, né, do ismo, né? Tudo que é ismo é sistema, né? Você tem cristianismo, comunismo, marxismo e homossexualismo. Então você está olhando o ismo como um sistema, como o Flávio falou, uma lente através do qual você lê o mundo ao seu redor, você enxerga o mundo ao seu redor. Então, tentando entender a pergunta e como um movimento, então minha resposta é: se é como um movimento, digamos, de orientação política, aí eu corri atrás do movimento LGBT, né? O movimento LGBT que representa não somente os homossexuais, mas todo tipo de comportamento não ortodoxo. Eu li que ele começou na década de 20, né? No começo da década de 20 nos Estados Unidos. Não são fontes confiáveis assim que eu posso dizer, mas talvez até antes da década de 20. Então, como um movimento organizado, começou bem cedo, né? Bem cedo no século passado, no século 20. Ok, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta depois dessa? Eu queria saber, na realidade, eu sou Narcélio, pastor Narcélio, aqui dessa congregação, e eu queria saber o seguinte: como a Bíblia, ela tem tratado dessa questão do homossexualismo? Que tipo de vamos dizer, que tipo de investida, que tipo de, nós poderíamos dizer, que tipo de direção a palavra de Deus nos dá com relação a essa questão, e até que ponto nós podemos compreender, porque na realidade essas pessoas, elas dizem que é certo, que não tem nenhum problema, que tal, e muitas coisas, né? Então até que ponto a Bíblia rebate essa questão? O Narcélio foi bem no alvo, né? Tu acha que a pergunta dele tem a ver com a segunda? Sim. Tem uma pergunta aqui que vai no mesmo sentido que pode sair assim na gravação, o NASA fez aqui, né? Que a pergunta seria, basicamente, ele simplificou a pergunta. Como se dá a explicação bíblica, né? Bíblica / teológica também, né? Pensamento a partir de Deus. E não para por aí, genética até psicológica, sobre a não naturalidade, que há ainda esse sentimento, esse pensamento da não naturalidade da prática homossexual. Aí pode começar. Pois bem, na época quando eu lidei com a questão, não é, eu peguei o viés bíblico. E a questão chegou para mim, não é, pelo viés bíblico, porque havia um grupo que queria começar uma igreja inclusiva, como você colocou na pergunta, uma igreja chamada Igreja de Cristo Progressiva, né? Acredite, nem existe de tudo no mundo. Pois bem, uma distinção, voltando à questão de terminologia, né? Uma distinção que existe a distinção entre homossexualismo e homossexualidade. Não somente o ismo de sistema, mas a pessoa que pratica, que vive esse estilo de vida, ele está no homossexualismo. A pessoa que luta contra os sentimentos, mas ele nunca teve nenhum relacionamento com ninguém, ela está lutando com a sua homossexualidade, né? É uma das definições entre homossexualismo e homossexualidade. Então, alguém que talvez lutou a vida inteira, nunca se envolveu com ninguém,
não é? Nunca teve nenhum relacionamento, nunca foi para a cama, ele está lutando com a sua homossexualidade, não é? Talvez já compartilhou com alguém as ideias, os sentimentos. A pessoa que se engajou na prática, essa pessoa engajou no homossexualismo. Biblicamente falando, as passagens do Antigo e do Novo Testamento, que vai desde lá, Gênesis 19, até 1 Timóteo, não é? Capítulo 1, e se você puxar, talvez aí, Apocalipse, ela está tratando do homossexualismo, a pessoa que ela parte da tentação, ela cede à tentação e vai à prática, não é? E vai ao relacionamento. Ok, a explicação bíblica, fazendo a distinção entre bíblica e teológica um pouquinho, a explicação bíblica que eu coloquei aqui é que ela simplesmente extrapola os parâmetros de Gênesis 2, 24 e 25, que a relação que Deus criou é uma relação entre um homem e uma mulher. Isso, qualquer outro formato além deste, não é bíblico. Um homem, duas mulheres, né? Duas mulheres e um homem, duas mulheres, dois homens, um homem e um animal, uma mulher e um animal, qualquer outro que extrapole esse modelo bíblico, não é bíblico, certo? Aí você não somente vai ter o homossexualismo, mas qualquer outra forma, né? Poligamia, incesto, lesbianismo, a zoofilia e qualquer uma dessas outras práticas, necrofilia e qualquer uma dessas práticas que não se encaixam em um homem, uma mulher, certo? Solteiros, ou talvez, no caso aí, questão do divórcio, mas um homem e uma mulher. Esse é o parâmetro bíblico. Claro, você tem duas passagens claras em Levíticos, Deuteronômio, você vai ter uma passagem em Josué, Juízes, a passagem de Sodoma e Gomorra, e especialmente no Novo Testamento você vai ter Romanos 1, 1 Timóteo 1. Ok. Teologicamente, tem duas coisas que se destacam. Há três coisas que se destacam aí. Primeiro é que a prática homossexual ela não produz vida. Claro, você pode adotar uma criança, mas não é sua criança. Ela não é natural porque ela não produz vida. E o Deus bíblico é o Deus da vida, da continuidade da vida, da preservação da vida, da manutenção da vida. E por mais que você se esforce em tentar, mas a união homossexual nunca vai produzir vida. Então tem esse aspecto aí. Tem o segundo aspecto que lá em Levíticos, o autor usa um termo teológico muito pesado, que é o termo abominação. Esse termo não traz uma certa imagem para a gente. O termo hebraico é toevá. Toevá é tudo que causa repulsa. Então você tem várias coisas que são toevá no Antigo Testamento. São geralmente coisas que misturam o puro com o impuro. Certo? Então, a relação homossexual, ela é classificada não somente como toevá, como na revista atualizada está traduzido como abominação, mas a relação homossexual, ela é toevá, ela é refutável, porque ela, e desculpa a linguagem meio explícita, ela une o que tem de puro no homem, que é o sêmen, com o que tem de impuro no homem, que é o que sai pelo ânus. Então é meio chocante isso, mas você numa relação homossexual você está unindo puro e impuro. E aí tem a questão do toevá. Não somente não produz vida, mas também ela atinge o aspecto de santidade. No livro de Levítico, santidade tem a ver com contaminação. Contaminação se dá através de contato. Assim como você se contamina com radioatividade, você se contamina com gripe. E tudo é através de contato. Pecado você aprende com aproximação. Okay? Do ponto de vista genético, você bem breve aí, você colocou na pergunta, né? Até hoje não há gene homossexual. Só há gene masculino, feminino. Então, nesse sentido aí genético, não é algo natural. Do ponto de vista psicológico, a maioria dos casos que eu tenho lido a respeito
As pessoas que eu conversei, elas entram num estilo de vida aspiral, de muitas vezes confusão, solidão e depressão. Então, do ponto de vista psicológico, o homossexualismo não produz, não estou dizendo que são os únicos, mas o homossexualismo a longo prazo não produz pessoas psicologicamente estáveis, saudáveis. Pode ter exceção, pode, não é? Mas são pessoas que, com o passar dos anos, né, talvez com a frustração de não ter filhos, não é? Os relacionamentos homossexuais, em grande maioria, são instáveis, muitas vezes promíscuos. Não é que isso não aconteça com os relacionamentos heterossexuais, pode acontecer também. Mas uma das palavras que Levíticos usa lá é a palavra confusão. É muito interessante, não é? Porque é uma confusão mental, não é? É uma confusão mental. Então, essa é a minha resposta do ponto de vista bíblico, teológico, genético e psicológico. Anderson? Eu queria começar aqui com o genético e dizer que não há nada, nenhuma pesquisa comprova, como o grupo, muitas vezes eles queriam enfatizar ou dizer que se nasce homossexual. E não existe pesquisas que comprovem isso e, no meu ponto de vista, nunca vai existir. Bem frisado aqui pelo Bill, só são os genes do homem e da mulher. Não dá para alterar isso, né? Então, geneticamente, não existe pesquisas que comprovem a pessoa ter nascido homossexual. Isso é infundado, aliás, perdão. Com relação à psicologia, eu gostaria de seguir pelo viés do comportamento, né? Dizer que a homossexualidade, ela é um comportamento humano, como muitos outros comportamentos pecaminosos. Então, do ponto de vista psicológico, explicando a questão psicologicamente, é um comportamento. E teologicamente, eu acho que o Bill já falou praticamente tudo que a gente poderia falar, e eu queria acrescentar apenas uma coisa com relação à questão do casal. Ele falou, e muito bem falado aqui, com relação à proposta, o objetivo de Deus, que era criar um homem e uma mulher, né, formar uma família entre um homem e uma mulher, e acrescentar o seguinte, que, além disso, há a questão do complemento. Quando Deus, ele coloca Adão no sono, e ele tira da sua costela, né, ou melhor, tira dele um pedaço da costela, e dali forma a mulher, a reação de Adão, quando desperta do sono, é dizer, essa é carne... Da tua carne, ossos dos teus ossos. Isso. Então, é uma questão de complemento. A mulher, ela complementa aquilo que havia sido tirado do homem. E isso, um outro homem não pode completar no homem. E uma mulher não pode completar essa parte em outra mulher. Então, existe essa questão do complemento, que o homem, ele é completado por uma mulher e uma mulher somente. Porque quantas costelas foram tiradas do homem? Quantos pedaços? Então ele não pode ter mais de uma mulher. Não é verdade? Então tem essa questão do complemento, né? E era só isso que eu queria acrescentar com relação ao projeto e o objetivo de Deus. Ok. Será que o apresentador pode meter o bedelho também? Pode? Uma coisa interessante, o Anderson falando, você tem o texto explícito, pelo menos teologicamente falando, né? A partir do pensamento de Deus, a partir de Deus, né? Você tem Deus dizendo que homem e mulher, nessa relação, homem e mulher, eles juntos refletem a imagem e semelhança de Deus, né? A gente tem aprendido que um dos grandes refletores da imagem e semelhança de Deus é o casamento, não é?
E eu acho que está bem explícito onde eu gostaria de chegar. Homem com homem não reflete a imagem e semelhança de Deus, né? Não é tido como um refletor. De Deus, né? E mulher com mulher, né? Eu ia falar brincadeira, mas não, o negócio é sério, né? Deixa só não eu... vira jacaré. Deixa só eu... Sim. Eu acho que a gente respondeu a pergunta e só dizer que Levítico 18, que é o texto onde condena lá, ele não condena apenas a prática homossexual nesse texto. Se você olhar, ele vai listar uma série de práticas, né, sexuais ilícitas, né? Entre elas o incesto, entre elas a homossexualidade, entre elas a zoofilia, né? Com animal não te deitarás. Então não é apenas a homossexualidade que está sendo tratada lá em Levítico 18. É uma série de relacionamento sexual que são chamados nas Escrituras como ou impureza sexual ou imoralidade sexual. Certo? Então, só para a gente falar com relação à passagem que ele perguntou, né? Então, Levítico 18, Gênesis 19, Romanos 1 e 1 Timóteo 1. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 9, com 1 Coríntios 9, quando ele relata lá, né, o filho dormindo com a mulher do seu pai. Né? Então, tudo isso são relacionamentos condenáveis, sexualmente condenáveis por Deus. Ok. Alguém tem uma pergunta? Luciana. Assim, eu tenho uma dúvida sobre um caso que tem na família da minha mãe. Hoje em dia ele já é um senhor, só que assim, quando ele nasceu com os dois sexos. Aí os médicos, na época, esperaram ele completar 9 anos, né, para ver os hormônios, o que ele seria. Sobre esses casos, assim, que é um caso muito raro, inclusive eu nem sei o nome desse... Né, desse... Bill? Bill? Sobre esses casos, o certo é esperar, porque isso é a visão da medicina, né? De esperar para ver o que a pessoa... qual é o sexo que ela vai... Em questão dos hormônios, né? E ele é homossexual ou heterossexual? Não, ele é hétero, né? Ele é hétero. Então, os casos de hermafroditismo são raríssimos e é um defeito genético. Mas ele ainda optou pelo quê? Masculinidade. Ele optou pela masculinidade. Então, você vê que o psicológico, aí, que é a viés, que eu acho que eu e o Anderson pegamos sobre a explicação, ela ainda é mais forte do que a física. Não é? Apesar dele ter uma genitália com aspecto feminino, o caso claro, né, da Roberta Close, né, que é uma mulher. Na verdade, ele tinha os dois. Os dois. A Roberta Close, ela tinha os dois, só que ela é predominantemente mulher e tornou-se mulher, casou, tudo mais. Então você vê que o homossexualismo tem um aspecto muito maior do ponto de vista psicológico, de vivência, do que biológico. E sem falar de que esses casos são raríssimos, né, na história, assim, na população. O ponto que... Né, avante. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos intercalar as perguntas. Ok? Uma daqui e outra daí, né? Eu queria apimentar um pouco mais aqui o negócio. Vai. Pode ser? Agora nós vamos voltar as nossas atenções. Vamos voltar nossas atenções para a Bíblia. Mostra aí uma Bíblia. Tá aí. Essa Bíblia que você tá aí no seu colo, talvez. Uma das críticas que esse livro que nós temos
temos por sagrado, e eu particularmente tenho como meu manual de vida, uma das críticas que ele é alvejado, por assim dizer, é de que ele é um livro ultrapassado. É assim que as universidades abordam a questão, né? E ultrapassado em que sentido? Avanços científicos, não é? Se a Bíblia, do ponto de vista da opinião universitária majoritária, né, é um livro ultrapassado com relação aos avanços científicos, ela seria, portanto, insuficiente para responder essa questão que está aí na mídia, a questão dos transgêneros? Essa é a pergunta. Quando tu fala que ela seria ultrapassada nos avanços científicos, esses avanços científicos com relação à homossexualidade ou com relação a qualquer outra coisa? Geral, mas o final da pergunta a gente aplica para a questão dos transgêneros, né? Ok. Se a Bíblia é ultrapassada para os avanços científicos, eu digo que não. Eu não lembro quanto tempo faz, mas eu lembro que quando eu me converti, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas na ocasião, eu lembro de ter saído uma pesquisa científica, e essa pesquisa científica não tinha sido feita pelo viés ateu, mas sim pelo viés teísta, né, da coisa. E quando eu falo teísta, não necessariamente cristão, né, mas alguém cientistas que acreditavam na existência de Deus. E essas pesquisas, elas chegaram a uma conclusão que a raça humana, ela tinha vindo de um casal. Então, eu não posso dizer que a Bíblia é ultrapassada. Ela já fala isso há quanto tempo? 6.000 anos? Pelo menos. Então, não tem como a gente dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado. Se a gente levar para esse viés de que a Bíblia é ultrapassada, em todos os aspectos, a gente vai cair também numa falácia de que a Bíblia ela é ultrapassada também no aspecto moral, que é onde esse pessoal quer chegar. E se a gente não tiver as Escrituras como um livro que norteia a nossa moralidade, a nossa sociedade como um todo, e não apenas os cristãos, não apenas o grupo evangélico, ela vai acabar. Porque é a moral que nos sustenta, vamos dizer assim, que nos torna civilizados. Sem a moral, a gente se torna meros animais, ou passamos a viver como animais. Então eu não posso dizer de maneira nenhuma que as Escrituras é ultrapassada em quaisquer assuntos que sejam, porque na realidade vai chegar nessa questão da moralidade. E para vocês que são aqui da congregação, recentemente a gente falou sobre a questão dos 10 mandamentos, e a gente falou que os 10 mandamentos fazem parte da lei moral de Deus, e a lei moral de Deus, ela não passa. A lei moral de Deus não passa. Então nós não podemos de maneira nenhuma aceitar essa falácia, porque quando se fala em avanços científicos, se a gente olhar apenas para a questão da homossexualidade, que avanços científicos nessa área? São falácias, não existem. Então, não podemos dizer isso, não podemos deixar essa afirmativa acontecer, de que a Bíblia é um livro ultrapassado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu acho que na pergunta posterior, mas não é, de maneira nenhuma, insuficiente para falarmos desses assuntos. Boa resposta. Assim, tem uma falha na pergunta, né? Desculpa.
A Bíblia não seria um livro ultrapassado com relação a avanços científicos, assim. Desde quando a Bíblia é um livro científico? Bacana. Não é? Sim, ela não é um livro de biologia. Nem de física. Nem de física, não é? Nem de astronomia. Assim, ela toca, ela trisca em questões biológicas, questões de geografia, mas é um livro que trata da relação homem e o sobrenatural, homem e Deus. Então, ela não pode ser tratada como ultrapassada, porque não é sobre isso que ela foi escrita, né? Sobre essa questão de moral, acho que o Anderson tocou na veia. Eu gosto muito de usar o exemplo da Alemanha nazista. Você tem aí um país da Segunda Guerra Mundial que era cientificamente o mais avançado do seu tempo, mas cuja ética e moral estavam corrompidas, qualquer que sejam as explicações. E o país mais avançado cientificamente da época, que produzia, estavam na corrida atômica, não é? Só que os Estados Unidos chegou primeiro. Esse país produziu os campos de concentração, de eliminação em massa, não somente de judeus, mas homossexuais, turcos, testemunhos de Jeová. Então, o ponto de Anderson é muito, muito bom, porque o que sustenta um povo é a sua ética. O Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais, mas a ética brasileira está lá embaixo, né? De que adianta? A gente não tem terremotos, não tem furacões, não tem maremotos, não tem tufões. Nós temos petróleo, ouro, ferro, arroz, carne bovina, mas a gente não tem ética na política nem na sociedade. Então, a Bíblia é um livro que trata, entre outras coisas, de ética e moral. Então, boa resposta, Anderson. Alguém tem mais uma pergunta complementar, algo do tipo? Sim ou não? Levanta a mão que eu levo o microfone até você. Eu ia dizer telefone. Boa noite, eu sou Arnaldo, da congregação aqui do Jereissati 1. E eu queria saber como é que a igreja ela deve lidar com a questão assim, mais específica da parte da homossexualidade, dos transgêneros, né? Porque essa é a parte assim, que ela é mais polêmica do que... E até o que vem sendo exposto na mídia mais atualmente. Se é o transgênero que nasce com um hermafroditismo, ele deve procurar um endocrinologista e o médico. Mas se é o modismo, de que o cara está incomodado com o corpo que tem, eu não vejo muita diferença. Inclusive, uma das irmãs lá do Recife, ela é psicóloga, né, psicóloga da Universidade Federal por um tempo, e ela participava da equipe que fazia a triagem antes da pessoa se sujeitar à cirurgia, homem ou mulher. E a triagem da qual ela era psicóloga era para tentar deter a pessoa de se precipitar nessa decisão. E já estão surgindo... Qual é o teu nome? Arnaldo. Estão surgindo já, Arnaldo, os casos do cara que fez a cirurgia agora quer voltar atrás. Aí o Estado vai e paga, aí ele volta ao que era ser antes. Aí depois de um tempo ele entra em crise e quer voltar de novo a fazer a cirurgia. Isso vai terminar em morte, em suicídio. Então, se é o transgênero o que nasce com alguma deformidade, aí a orientação que eu daria é procurar um médico, né, e ver, e um psicólogo acompanhá-lo. Se é o cara que nasceu normal, fisicamente normal, mas quer ser homem ou quer ser mulher, ele está num processo de confusão, eu acho. Como a igreja lida com essas questões, da mesma maneira que a gente lida com qualquer outra questão de pecado. Primeiramente com amor, mas sem
sem passar a mão na cabeça e dizer que é um comportamento pecaminoso que necessita de fé e arrependimento. E uma vez tendo fé e arrependimento, há perdão. Não só para esse pecado, como para qualquer outro pecado que seja. Agora, a igreja, ela não pode tratar o pecado da homossexualidade, ou homossexualismo como sistema, como sendo o pecado mais grave, como o pecado sem perdão, que a Bíblia fala. Não, é um pecado como qualquer outro, e que precisa ser tratado como pecado, e que precisa ser cuidado como qualquer outro pecador. Então essa deve ser a posição da igreja. Orientar, quando necessitar ser orientado, como o Bill bem frisou, procurar um profissional da área da saúde, mas, se não é o caso, tratar como um pecado, com amor e dizendo que há necessidade de arrependimento e fé. Eu fiz uma distinção aí entre o transgênero fisiológico e o cara que se sente transgênero. Alessandra. Boa noite, Se eu sou a apresente. Alessandra, daqui de Jereissati também. Eu fui a um congresso em junho e foi tratado desse tema também. E tem um senhor que ele trata de adolescentes homossexuais que foram expulsos de casa. A maioria... Tá baixo? Não, que foram o quê? Foram expulsos de casa por ser homossexuais. E a maioria foi expulso por pais cristãos. E pelo que ele viu com esses homossexuais, que eles foram tratados também psicologicamente, perceberam que, na maioria dos casos, o pecado não era só deles, foi consequência de um outro pecado anterior. Tipo, quando crianças, eles foram ou abusados sexualmente pelo próprio pai ou pelo tio, ou moralmente abusados mesmo, ou o pai batia na mãe, na frente deles quando eram crianças. Então, assim, não é um pecado deles, é um pecado anterior de outra pessoa. Então, não seria mais fácil a gente tentar tratar primeiro o trauma dessa pessoa, para depois tratar a homossexualidade como sendo uma consequência também da cura desse trauma anterior? Quer falar? Ok. Primeiro assim, o pecado dele é pecado dele. Por mais que ele tenha sofrido um trauma anterior, que é válido, sim, fazer essa investigação, mas é necessário dizer que ele tem culpa, sim, pela prática. E concordo plenamente com o que você falou. Eu acredito, sim, que deva-se fazer um acompanhamento, tratar a questão familiar, porque a questão familiar é a base daquilo que nós crescemos ou passamos a ser. Se eu tenho um lar desestruturado, provavelmente eu vou crescer mentalmente, psicologicamente desestruturado. Então, eu concordo plenamente com você. Eu só diria isso, que a gente não pode, de maneira nenhuma, dizer que o pecado dele não é dele. Pode ter sido consequência de alguma coisa, mas o pecado é dele. Então, se trata, sim, a questão da família, com certeza, mas se trata ele especificamente. Eu falo ele no sentido geral, né? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas o pecado é dele e precisa ser tratado da mesma forma como você falou, com certeza. O livro Conselheiro Cristão, de Gary Collins, diz que mais de 90% dos casos de homossexuais houve abuso sexual dentro de casa. E a maioria dos abusos sexuais dentro de casa, abuso sexual, não abuso verbal ou violência física, são feitas por pessoas dentro do círculo familiar. Às vezes o pai, às vezes um tio, às vezes um primo, alguém que frequenta as casas. E outra coisa, às vezes não houve abuso. Mas uma teoria que eu tendo a acreditar, Alessandra, a figura masculina, ou ela era ausente,
ou ela era o típico corpo presente, mas ausente? Ou o cara pode perguntar, né? Pergunte o segredo dessa questão. A igreja tem que tratar com amor. Não é tolerar o pecado, é tratar com amor, né? Como Jesus tratou todos os pecadores que chegaram até ele. Pergunta com amor para a pessoa: como era o teu pai? Se for um homossexual, como era o teu pai? Muito provavelmente ele vai dizer: eu não tive pai. Todos que eu perguntei, da igreja e fora da igreja, meu pai deixou minha mãe quando era pequeno. Aí eu pergunto: você teve alguma figura masculina? Um tio, um avô, que lhe criou? Aí ele dizer que não. Um caso que eu conversei recentemente, não somente ele foi abusado, mas a figura masculina, que o pai saiu de casa cedo, e a figura masculina que ele teve, não abusou dele fisicamente, mas era um cara violento, distante, frio, e contribuiu. Então, a teoria que eu tendo a seguir, uma teoria que eu aprendi na faculdade, é que o menino nasce, redundante dizer isso, ele nasce na mãe, dentro do útero da mãe, é amamentado pela mãe, é acalentado pela mãe, e a figura com que ele está preso por os primeiros anos de vida é a figura feminina. E a figura masculina, ela vai entrar para cortar esse laço. E aí ele começa a se espelhar, não no corpo que ele está vendo da mãe, mas no corpo masculino. E muito, muito improvável. Não é? Assim, eu não posso dizer que não 100%, porque eu teria que examinar todos os casos da Terra. Obrigado. Muito improvável que um cara que teve um pai amoroso, amigo, herói, que ele vá optar pelo homossexualismo. Se ele fizer isso é porque ele está buscando algum tipo de aventura, mas é improvável. Eu acho ainda improvável. Então a figura masculina é uma das coisas que a gente mais precisa. Figura masculina presente, não é o cara que chega de noite e sai de 5 da manhã e no domingo ele está envolvido com a igreja. Figura masculina presente é o cara que leva o menino para passear, brincar, conta histórias para ele, leva ele para bater uma pelada, leva ele para passear no shopping, né? Como diz o Deuteronômio, né? Levar o menino para ensinar a lei a ele desde pequeno, inculcando. É mais do que instrução. Só para complementar aqui, o Bill falou uma coisa interessante com relação aos pais, e ele citou a questão do não ter o pai ou o pai ausente, e eu acrescentaria o pai violento. Né? Isso também causa trauma na criança. E eu digo ainda para vocês que têm filhos ou que ainda vão ter filhos, o Bill tocou em outro ponto muito bom aqui: não confie, por mais próximo que sejam as pessoas, você tem que ter muito cuidado com seus filhos, né? Seja a sua filha ou seja o seu filho, você tem que ter muito cuidado mesmo, porque nesses casos a maioria das pessoas são aquelas que a gente nunca imaginaria, não esperaria, né? Que faria isso. Então tenham muito cuidado. O Bill falou outra coisa que me fez lembrar do meu filho. Aqui mesmo, nesse lugar, quando a gente fez a despedida dele, Bill, que eu não sei se a gente falou, meu filho está morando em Portugal, ele foi para lá jogar bola. Você tem um filho em Portugal? Eu tenho um filho em Portugal. Falou despedida do filho. Eu lembro muito de uma frase que ele falou aqui, quando ele estava indo embora, que ele disse assim: eu queria agradecer o meu pai porque eu sempre quis ser como ele. Amém. E ele disse assim: até jogar bola. Foi o meu maior orgulho. Então isso é uma coisa real, né? O filho, ele precisa olhar para a figura masculina e se espelhar nela. Se espelhar. E naturalmente eu acho que ele vai procurar uma mulher. Desculpa me estender, porque eu acho que é aí que está o cerne do problema. Acabou o tempo? Não, tá tudo bem. Tá. Aí é Bill Nascimento falando, não é nada que eu li. Observe. Na década de 70, 80, você vê a propaganda da liberação sexual, certo? Transe com quem quiser, transe quanto quiser, não importa, ok? Década de 70, 80.
dessa década começam a aparecer exponencialmente o número de mães solteiras. Automaticamente, onde estão os pais? Ausentes. Hoje, 20 anos depois, mais, 30 anos depois, você vê exponencialmente o crescimento de quê? Homossexualismo. Então, nós temos os teóricos da conspiração, eles chamam isso de reengenharia social. Eles vão dizer que está realmente alguém planejando isso. Você entra com programas na mídia, televisão, novelas brasileiras, né? Qual foi a primeira novela? Qual foi a última novela que você assistiu em que um casal começou a novela juntos, permaneceu juntos e terminou juntos? Eu dou uma Bíblia de presente, vai ser a 28ª Bíblia de presente que eu dou esse final de semana. Você não vai achar. O modelo que é ensinado na mídia é: não funciona, largue. Ok, você larga. Às vezes larga uma mãe solteira. Esse foi o padrão de comportamento das décadas de 70, 80, eu diria talvez 80, 90. Hoje esses meninos são homens. Não é? E esses homens estão aí, não é? Sem uma figura masculina. Ok. Mais alguma pergunta? Vamos tentar aqui fazer mais uma pergunta. E eu vi você conversando com o Anderson. 5 minutos leva para fazer a conclusão, mais ou menos, né? Mas tem mais perguntas ainda. Temos espaço para mais. Tem 1, 2, 3. A gente tem que tomar cuidado aqui no tempo para não estourar o tempo, como se diz, né? Então eu tenho uma pergunta. Ele disse que o pai tem 7 anos. Ela é um pouco complicada, mas eu espero que vocês possam esclarecer ela para a gente, né? Existe um movimento chamado movimento revisionista, ok? Qual é a proposta desse movimento? É rever alguns textos da Sagrada Escritura, da Bíblia, e dar esses textos, obviamente, é direcionado à questão da homossexualidade. Então, esse movimento tem a pretensão de revê-los e dar uma nova resposta, uma nova conclusão acerca desses textos, e, obviamente, essa conclusão é favorável ao movimento, à posição, ao sentimento homossexual. Muito bem. A pergunta é a seguinte, com base nesse movimento, é como se esse movimento estivesse fazendo essa pergunta: não seria injusto, ou pelo menos anacrônico? O que é anacrônico? É eu pegar uma coisa do futuro e levar ela para o passado, uma coisa que só existe no futuro e levar ela para o passado quando não existia, né? Tratar o homossexualismo de hoje como se fosse o mesmo dos tempos bíblicos? Essa é a pergunta. Entenderam a pergunta? Não? Esse movimento, ele diz que o homossexualismo de hoje, com base na revisão desses textos, não é o mesmo que a Escritura combatia nos tempos bíblicos. É um homossexualismo diferente, né? Tipo, era algo forçado, algo imposto, algo abusivo. Hoje você tem o elemento da liberdade, onde o sujeito pode escolher ter essa relação com quem ele quiser, com a pessoa do mesmo sexo, no caso. Então, essa é a acusação que é feita por parte do movimento, que o homossexualismo de hoje não é o mesmo do homossexualismo dos tempos bíblicos e que, portanto, aplicar os textos bíblicos da forma como os textos bíblicos lidam com a questão seria injusto no modelo que nós temos de homossexualismo hoje na atualidade. Então, seria injusto a Bíblia ser a resposta para o homossexualismo atual?
esse movimento, né, chamado os revisionistas, eles querem fazer uma revisão dos textos bíblicos. Eles querem pegar textos como Levítico 18, Romanos 1, e eles vão dizer que o tipo de homossexualidade que era combatida lá não era a mesma homossexualidade que nós temos hoje. Então eles vão dizer que a homossexualidade lá era, por exemplo, a pederastia, que era um adulto ter relação sexual com um jovem. Eles vão dizer que eram abusivas, como um senhor de escravo, e ele tinha esse escravo e ele abusava sexualmente desse escravo. Ou eram estupros coletivos, como o caso de Gênesis 19, né? Então, eles querem dizer que a homossexualidade que está sendo condenada na Bíblia é esse tipo de homossexualidade. E que a homossexualidade que nós temos hoje, ou seja, a homossexualidade consensual, ou seja, duas pessoas adultas que consentem em viver essa prática. Eles dizem que essa prática não existia nos tempos bíblicos. Para começo de conversa, isso é uma falácia. Porque há documentos antigos, ainda da época de Platão, que vão dizer que esse tipo de homossexualidade que nós temos hoje já existiam naqueles tempos. E que tanto Levítico 18 como Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo está condenando a prática homossexual, independente de qual seja. Independente se é a pederastia, independente se é um estupro, independente de qual seja a prática homossexual, ele está condenando. Ele está condenando. Então, é uma falácia deles, né? A parte linguista eu vou deixar para o Bill, que o Bill vai falar um pouco melhor, talvez, não sei. Né? Dessa questão da revisão dos textos, não sei se o Bill vai tratar isso, talvez sim. Mas é uma falácia, né? Eles tendem a partir do pressuposto de que a prática homossexual hoje não existia na época bíblica, e isso não é verdade. Paulo condena isso claramente. E um detalhe, Romanos, Paulo usa uma palavra ou uma frase que mudaram o modo natural. Então isso é muito importante a gente observar no texto. Ele diz que eles mudaram o modo natural da relação sexual. Então, com isso, se Paulo realmente tivesse condenando a pederastia, então por que ele não usou uma palavra específica para isso? Mas ele não usou uma palavra específica para isso. Então, a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele está condenando a prática, tanto a que a gente vive hoje, porque a mesma que a gente vive hoje também existia naquela época. Existe essa tentativa de releitura das Escrituras, né? E é baseado nessa releitura das Escrituras que a Igreja Presbiteriana Americana, a Igreja Anglicana, inclusive lá em Recife, uma parte dela, e eu li ontem, né, que a Igreja Luterana, eles não somente celebram o casamento homossexual, mas aceitam que homossexuais assumam cargos eclesiásticos, cargos na igreja, porque eles não veem problema. Por quê? Porque eles entendem que o homossexualismo do passado, no caso do Antigo Testamento, era a prostituição cultual. Eles dizem que o que o Antigo Testamento estava condenando era a prostituição cultual. Realmente, existe um termo lá, de difícil tradução, que se refere à prostituição cultual. Existia a prostituição cultual. O que era prostituição cultual? Homens e mulheres que trabalhavam no templo e eles serviam como sacerdotes, e o sacrifício que você oferecia era você ter relações com aquela pessoa. Aí você escolhia um homem ou uma mulher. Flávio, ele está te chamando. Poderia ser um homem ou uma mulher. Mas quando você lê o texto, por exemplo, de Levíticos,
né, 18, 22 diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Não está falando de culto, não está falando de vida promíscua, né, o cara que transa com 20 homens, ou a mulher que transa com 20 mulheres, não está falando de quantidade, né, não está falando de contexto religioso, é o simples ato que já é condenado. Então, essa tentativa de reler, a revisionista, de reler as Escrituras e permitir hoje o homossexualismo comportado, né, o homossexualismo decente, comprometido, né, eu vou ser fiel a ele por toda a minha vida. É sério. Gente, eu tive que lidar com essa teologia por 6 meses. Foi esquisito, né? E não veio ao caso como foi que eu terminei nesse negócio, mas eles tentam usar o hebraico, tentam usar o grego para reler a Bíblia. Eles estão lendo errado. O texto é simplesmente a prática. Faz diferença se eu roubo R$10 na venda da esquina ou se eu roubo o Banco Central de Fortaleza? É roubo, não é? Eu roubei da venda da esquina ou roubei do Banco Central, é roubo. Não faz diferença se a relação homossexual é com apenas um parceiro ou muda a cada semana. O erro está no tipo e não na quantidade. Ou no tipo e não no local. Ok. Nós estamos caminhando para a última pergunta. O tempo não nos permite fazer mais perguntas, então nós estamos caminhando para a última pergunta. E com a última pergunta, Anderson responde, Bill responde e já faz a conclusão com o seu pensamento sobre tudo, né? Então a pergunta é: ficou evidente que, colocando o homossexualismo como sistema, né? Ficou evidente que cristianismo, né, as respostas bíblicas, né, e homossexualismo são sistemas que não dá para reconciliar, eles são irreconciliáveis. Então, posto dessa forma, como lidar com essa tensão de irreconciliação entre esses dois sistemas, cristianismo e homossexualismo? Como lidar com a tensão caso exista no contexto da igreja local? Eu primeiro, tu? Eu, né? Algumas igrejas, atualmente, elas, como o Bill bem frisou aqui, entre elas a presbiteriana nos Estados Unidos, eles acabam que abraçando a causa, né? Bom, vocês são bem-vindos aqui e só mantenham um parceiro, seja fiel a ele e tudo mais. E isso já responde a uma das perguntas que tinha aqui, que é uma igreja que tem aqui no Brasil chamada Igreja Inclusiva, né? Que são igrejas que aceitam pessoas com essa prática, inclusive os seus líderes, né, pastores, eles são homossexuais. Agora, como a gente lidar com essa tensão? Bom, eu acho que até isso já foi respondido aqui. É uma prática, é um pecado e precisa de arrependimento. Porém, a igreja não pode tratar esse pecado como sendo o maior de todos os pecados. Como o Bill bem frisou, eu também já falei aqui, nós precisamos tratar com amor. Essa é a forma como a gente deve tratar, é a maneira como a gente deve lidar com essa tensão, já que cristianismo e homossexualidade não comungam, não há comunhão entre os dois sistemas. Então, a maneira como a gente trata é partindo desse pressuposto que é um comportamento, e é um comportamento pecaminoso,
e que precisa de arrependimento. Antes de terminar aqui a minha parte e passar para o Bill, eu queria indicar para vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto, eu indico para vocês esse livro aqui. O que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, do Kevin DeYoung. Então, adquiram, é um livro excelente falando sobre esse tema. E se vocês quiserem também, o cristão e a ética e as questões éticas, ele tem um capítulo, o Walter Kaiser, num capítulo, ele trata também dessa questão da homossexualidade, certo? Então, são literaturas que eu aconselho os irmãos a estarem lendo e estarem adquirindo o conhecimento dentro dessa temática que é tão falada e tão importante nos nossos dias atuais. Eu coloquei aqui o seguinte: trate a pessoa como Jesus trataria. De novo, Jesus sempre tratou os pecadores com amor. Ele não concordou, não é? Ele falou para a mulher: pegue em adultério, não é? Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Mas ele tratou ela com dignidade, com respeito. Então, eu acredito que você precisa aprender a tratar. Eu sei que causa um certo desconforto na pessoa, especialmente alguns homossexuais que são bem agressivos. Eles querem chocar, outros são bem, querem seduzir quase a pessoa. Seja firme, mas trate com amor. Você não tem que partir para a violência como cristão. Você não tem que partir para a agressão verbal. Você não é igual ao mundo. Então, trate a pessoa com amor. A segunda coisa, homossexuais podem se converter. Não é? Homossexuais podem se converter. Paulo diz, lá naquela passagem de 1 Coríntios 6, escute, ele diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então havia na igreja em Corinto, e Corinto era uma cidade extremamente devassa, né? Havia na igreja em Corinto pessoas que foram homossexuais. Então, eles podem parar o comportamento. Não vou falar sobre a questão da cura gay, mas a melhor opção, no meu entendimento hoje, não é dizer para alguém que está lutando com a sua sexualidade: vai e case com uma mulher. Talvez a melhor opção seja o celibato, seja a castidade. Não é? Aguente aí. Você pode entrar num relacionamento heterossexual sem ter as emoções resolvidas, e você vai estar causando um segundo problema depois, que vai ser um divórcio. Então, minha sugestão é a castidade, o celibato. Terceira coisa, como Anderson já falou 1000 vezes, esse texto deixa claro: não há um pecado maior que o outro para Deus. Ele coloca uma lista de pecados ali no meio, né? Alguns vão ter que lutar contra a pornografia para o resto da vida. Alguns vão ter que lutar contra a prostituição para o resto da vida. Alguns vão ter que lutar contra a mulher do próximo para o resto da vida. Alguns vão ter que lutar com pecados de não natureza sexual, a mentira, a cobiça para o resto da vida. É a luta contra a carne. Você vê que Paulo não exalta um pecado nessa lista e nem nas outras listas mais do que o outro. Você vai ter que lutar contra a carne o resto da vida. Não é? Trate igual a qualquer outro pecado, não é o pecado. Quinta e última coisa, e a luta não é maior por ser isso, né? E a luta contra o pecado da homossexualidade não é maior porque é uma luta contra a homossexualidade. Perfeitamente. Né? A luta contra o pecado, ela é igual para todos os pecados. Eu estava conversando com um aluno meu recentemente, e a gente estava falando sobre esse assunto, e ele disse: mas deve ser muito difícil, né?
Eu disse, mas é difícil para o homem, para o heterossexual. O cara que teve uma vida totalmente desregrada sexualmente lá fora e ele se converte, ele tem que lutar a vida toda. Amém. Então não é porque é um homossexual que ele luta mais. O heterossexual luta do mesmo jeito. Exatamente. Né? Então a luta é igual para os dois. Exatamente. O grupo de homens que nós tínhamos lá em São Lourenço, né, a gente constatou isso com muita facilidade. Homens lutando, não contra sentimentos homossexuais, mas contra sentimentos heterossexuais. E eu disse, meu irmão, estamos no barco. Verdade. Juntos e avante, né, lutando. Ser fiel à sua esposa. Né? Uma última coisa que eu gostaria de colocar aqui, desse resumo, né? Existe hoje, eu vejo, o modismo. Né? Existe quase que uma campanha aliciadora. Não é? Um dos jovens que se converteu na Assembleia de Deus, né? Eu só conhecia a história dele, conversando com ele, se converteu na Assembleia de Deus, lá no bairro onde eu morava. Ele mesmo confessou que aliciou vários jovens normais, assim, normais, vários jovens num lar saudável, aliciou eles para o homossexualismo. Então, existe realmente pessoas que fazem isso. Eu coloquei aqui, não deixe os jovens, ou alerte os jovens, tentando não se envolver em movimentos de causas. Sabe como é? Em política, eles chamam essas pessoas, desculpe a terminologia, mas chamam de idiotas úteis. Eles acham que estão defendendo a causa homossexual, mas eles estão defendendo um projeto maior de política, um projeto maior de poder, e ele é apenas um idiota útil. Ou seja, ele vai ser descartado em um dado momento na história. É uma massa de manobra. Então, eu sei que existem todos esses partidos políticos, existem todas essas campanhas, existem todas as passeatas, são interesses políticos. Eu não acredito que essas pessoas realmente estão interessadas em tratar a vida emocional do homossexual. Então, alertar o jovem a não se envolver politicamente, achando que está defendendo uma minoria. Ele pode estar defendendo projetos políticos maiores e mais escusos, e que no seu devido tempo, como toda massa de manobra, vai ser descartada. Então, gostaria de colocar esse último ponto sobre ideologia política, porque hoje você vê isso nitidamente no Brasil. Né? Um minutinho a mais, e um minuto mesmo. Partidos de esquerda que defendem homossexuais no Brasil, são partidos de esquerda em outros cantos do mundo que mandam matar homossexuais. Me explica isso. Então, alertar os jovens, não embarque na campanha política. Tá bom? Um último ponto só. Obrigado, amados. Muito obrigado, Bill. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, irmãos, por terem vindo, por terem participado desse momento. Uma última palavra é que, como foi visto aqui, tá? Como foi visto aqui, cai por terra outra falácia de universidade pública, né? Eu acho que não somente pública, mas esse pensamento que está se proliferando, ou já vem se proliferando, né? De que você ser contrário não significa necessariamente ser homofóbico. É possível sim a separação dos conceitos de pecado, como foi abordado aqui, com o conceito de homofobia. Homofobia é agressão, homofobia é xingamento, é exposição, né? Indiferença, discriminação, violência. E eu acho que nenhum desses homens foram nenhuma dessas coisas aqui nas posições em que tomaram. Então é possível sim separar os dois conceitos. Homofobia é uma coisa, tá? E você ser contrário, como o cristianismo o homossexualismo, taxando, porque as Sagradas Escrituras assim o fazem como pecado, é uma outra coisa completamente diferente, né? Então vamos nos colocar de pé.